Olá, gurizada. Essa é a correção das atividades da aula 2 a respeito de expressão de medidas. Nessa aula, a gente viu alguns exercícios para treinar a ideia de transformação de uma medida em notação científica e de sair dela, bem como a expressão de uma medida numa unidade de medida tal que possa ser transformado com o uso de algum prefixo, né, os múltiplos e submúltiplos, como mili, quilo, centi, mega, etc. Ali naquela aula a gente viu a tabela, né, de todos os prefixos do Sistema Internacional, e aqui então a gente vai apenas corrigir as atividades da aula desse treino de expressões. Então, a número 1, letra A, falava para transformar as medidas para a notação científica. Então, a letra A era para transformar 12.500 metros para notação científica. Como é que fica assim? A vírgula está aqui, né? Depois do 500. Então, ela vai andar para a gente poder transformar em notação científica. Eu tenho que escrever esse número em 1,25. Antes da vírgula só pode ficar um algarismo e não pode ser zero. Então, eu vou ter 1,25. E eu vou ver quantas casas a vírgula andou. Ela andou 3, 4 casas. Como ela andou para a esquerda, então, número positivo. É assim a expressão desse número em notação científica. A letra B, 120.000 watt. Expressão em notação científica fica 1,2. E assim a vírgula andou 5 casas. Então, 1,2 vezes 10 na 5 watt. A letra C era a medida 0,0054 joule. Aqui eu vou ter 5,4 vezes 10 elevado. A vírgula andou 4 casas, só que ela andou para a direita, que significa, então, tem que botar um número negativo aqui no expoente, porque é um número pequenininho. Unidade de medida se repete aqui embaixo. E a letra D, eu vou ter o valor 0,50202 Newton, e eu vou ter 2,02 vezes 10 na menos 6 Newton. Essa foi a número 1. Vamos para número 2. A número 2 informava o contrário. A número 2 pedia para tirar a medida da expressão em notação científica. Qualquer outra medida diferente dessa não é notação científica, mas a ideia é apenas eliminar então a potência de 10, para a gente poder ter o número escrito como normalmente é descrito, por assim dizer. Então a gente tinha a letra A medida de 5,2 vezes 10 na 5 kg. Então eu vou ter que aplicar a regra ao contrário. Se o 5 positivo é porque eu andei 5 casas para a esquerda, aqui eu vou ter que andar com a vírgula para voltar para o lugar, 5 casas para a direita. Então, até aqui eu andei uma casa, preciso de mais 4 zeros. Então, 520.000 kg. A letra B, 9,1 vezes 10 na 5 quilômetro. Vai ficar semelhante, né? O expoente é o mesmo. Quilômetro. A letra C, eu vou ter 1,01 vezes 10 na menos 6 Kelvin. Não é quilo, tá? Não existe a unidade de medida quilo. Existe quilograma com K minúsculo. Se for um K maiúsculo, é Kelvin, é uma unidade de temperatura, então cuidado. E isso eu vou ter, então, 0, aqui eu ando uma casa, tem que andar 6. 2, 3, 4, 5, 6. 101, vamos conferir. 3, 6, isso. Essa é a medida fora da notação científica, fora do uso de potência de 10.
Não que usem potência de 10 seja notação científica, mas enfim. 5,206 vezes 10 a menos 2 Pascal. Aqui duas casas, eu tenho que então ir para a esquerda para poder transformar aquele número pequeno. Ó, veja que os números negativos, quando eu saí daqui, virou um 0, alguma coisa. Quando era positivo, virou um número grande. Então sempre tem que cuidar com isso. O expoente positivo significa um número grande. O expoente negativo significa um número pequeno. Então é fácil de conferir se a gente fez certo. Tanto na ida quanto para voltar. Então vamos conferir duas casas, ok? Ok, está medido. Essa foi o número 2, então, de tirar a medida da notação científica. A número 3 solicitava para a gente escrever as medidas que estavam lá com um prefixo apropriado. E apropriado, no caso, é de preferência sem o número de vírgula, mas essa é preferência, de preferência porque fica um pouco mais limpo o número. Mas isso não é regra, apenas o uso de alguma para a gente pegar e treinar a ideia. Então, o número 3, a gente tinha a medida de 125 metros, o que já é uma medida, por assim dizer, bem apresentável. Não tem vírgula, não tem nada. Não que uma medida com vírgula não seja apresentável, mas dependendo do leitor, é preferível. Então, a gente pode, por exemplo, transformar isso aqui para 1,25 vezes 10 na 2 metro. Por que 10 na 2? Eu tenho que escolher sempre um daquela tabela de prefixos. Então, ou é 10 na 1, ou é 10 na 2, ou é 10 na 3, ou 10 na 6, ou 10 na 9, etc. Acompanhar a tabela. Ou um número menor, mas menor daí vai ficar um número muito grande, né? Eu vou ter 1250, por exemplo, decímetro. Então, eu tenho sempre tentar um número menorzinho para apresentar. Um número muito grande ou muito pequeno fica não é muito legal de apresentar, por assim dizer. Então, eu escolhi, tá? 10 na 2. Agora, eu substituo o 10 na 2 pelo prefixo correspondente. Então, eu vou ter 1,25. O 10 na 2 equivale a hecto. Então, hectômetro. A letra B, eu vou ter a medida de 940 milhões de watts. Aqui eu escolhi escrever ela assim. Tá? Para representar aqui o 940. E agora eu substituo a potência de 10 pela prefixo correspondente. 10 na 6 é mega. Então eu vou representar isso aqui como 940 megawatt, mega M maiúsculo. Eu vou apagar porque o meu quadro é bem pequenininho. Pause se necessário. Eu tenho então a letra C, medida de 0,054 joule. Então eu escolhi 54. E daí eu tenho que andar 3 casas para a direita, então menos 3 joule. O menos 3 eu substituo por milli. Então aqui eu escrevo 54 milijoule. Eu posso até conferir que isso aqui é uma medida pequena, então milli é uma medida pequena, é um prefixo pequeno, só para conferir se meu raciocínio está certo, tá? Porque é muito fácil a gente se confundir se esquerda, direita, menos, então é interessante a gente conferir no final se faz sentido o que a gente escreveu. Mesmo que tu não saiba o que é joule, tu pode pensar que isso aqui é metro, isso aqui é milímetro, e ver se faz sentido. Uma medida pequena em metro equivale a uma medida comum em milímetro? Sim. Tá? Tu pode sempre ir para o milímetro, para essas medidas conhecidas, pensar sobre elas, que não vai ser mais fácil. A medida de 0,000301 Newton. Eu escolhi escrever 301 vezes 10 na menos 6 Newton. 10 na menos 6 é micro, então fica 301
micronewton. Então, é assim que eu faço o raciocínio de transformar para um certo prefixo. Olha só, vou usar um certo prefixo na minha medida. Ok? A número 4, assim como era a número 2, é o contrário daqui. Eu vou tirar o prefixo e escrever aquilo sem notação científica, sem nada. Só tirar o prefixo fora. Então vamos lá. Pausa se necessário. A número 4, então. Letra A é para tirar o prefixo da medida de 520 megagrama. M maiúsculo é mega, não é miligrama isso aqui, ok? Então, como é que eu faço? Eu tiro fora o mega e boto a potência de 10 dele. Então, eu vou ter 520 vezes 10 na 6 gramas. E agora é só aplicar a potência de 10 como a gente fazia na notação, como a gente faz na notação científica. Então, eu vou ter 520 milhões de gramas. A letra B. Eu tenho a medida de 9,1 decímetro. Mesmo raciocínio. Substituo o prefixo pela potência de 10. E daí agora aplico a potência de 10 aqui, eu vou ter 0,91 metro. Ok? Letra C. Eu tenho 62 nanograma. Substituo o prefixo pela potência de 10. Sempre conferindo na tabela, não é necessário decorar isso. E agora aplico a potência de 10 nesse número. Vamos ver. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Conferindo. 3, 6, 7, 8, 9. 9 casas. Essa é a medida. Pausa se necessário. Vamos ir para a letra D. Letra D e última. Medida de 20,5 hectopascal. Mesma ideia, substituo o prefixo pela potência de 10 correspondente. E aplico a potência de 10. Então eu vou ter 2 casas para a direita, 2050 pascal. Feito, gurizada. Então era isso, as correções da aula 2. Até a próxima, então. Qualquer dúvida, entre em contato.